Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro quebra-cabeça da medicina, sabe? Aquele tipo de mistério que envolve duas doenças tão parecidas que chegam a confundir até os médicos mais experientes. Essa aqui é a história de uma investigação científica para desvendar esse enigma. Pois é, essa é a grande questão, né? A gente está falando da artrite psoriásica e da espondilite anquilosante. São duas condições que, assim, à primeira vista parecem quase a mesma coisa, o que cria um desafio gigantesco para o diagnóstico e, claro, para o tratamento correto. Bom, então vamos conhecer as protagonistas da nossa história. Elas compartilham tantos, mas tantos sintomas que se tornam verdadeiras sósias na prática clínica. E isso pode levar a anos de incerteza para quem sofre com elas, e a tratamentos que simplesmente não funcionam como deveriam. Olha só, a principal diferença que a gente vê na clínica está na localização da inflamação. A artrite psoriásica geralmente ataca as articulações periféricas, sabe? Mãos, pés, e muitas vezes vem junto com aquelas lesões de pele da psoríase. Já a espondilite anquilosante, ela foca mais no eixo do corpo, na coluna. O problema é que as duas causam dor e inflamação nas juntas, o que confunde tudo na hora de diagnosticar. E as semelhanças, olha, não param por aí não. As duas podem inflamar os locais onde os tendões se ligam aos ossos, causando inchaços bem dolorosos. E podem até dar problema nos olhos e no intestino. Mas o mais impressionante mesmo é que elas respondem aos mesmos tipos de remédios. Por quê? Porque elas compartilham uma via inflamatória central, que é o eixo IL-23/IL-17. Pensa nesse eixo como se fosse um interruptor geral que liga a inflamação no corpo. E é aqui que a nossa investigação começa de verdade. Se por fora, na superfície, elas são tão parecidas, a resposta deve estar num nível bem mais fundo. A gente precisa olhar para o código da vida, para os nossos genes. Para resolver esse mistério, os pesquisadores usaram um verdadeiro arsenal de ferramentas de alta-tecnologia. É como se fossem detetives digitais, sabe? Investigando as pistas que estão escondidas lá no nosso genoma. E esse aqui é o plano de ataque, o mapa da investigação. Parece super complexo, né? Mas a ideia é um fluxo. Começa lá em cima, minerando textos científicos, depois passa para a coleta de dados de pacientes. Daí para frente, a análise vai se aprofundando, construindo redes de interação até finalmente chegar na identificação dos biomarcadores. É um roteiro completo para achar as diferenças moleculares. Tá, vamos simplificar isso aqui. Primeiro, eles foram tipo detetives literários. Leram 150 estudos para fazer uma lista de genes suspeitos. Depois, coletaram as provas, ou seja, os dados genéticos de pacientes. Com essas provas em mãos, usaram computadores para ver quais genes estavam, digamos, falando mais alto ou mais baixo em cada doença. E, por fim, identificaram os chefões da operação, os genes que controlam todo o resto. Com o plano em ação, as primeiras pistas começaram a aparecer. E olha, algumas eram bem mais óbvias do que outras. Dá uma olhada nesse mapa de calor. Ele está comparando a pele com lesão e a pele sem lesão em pacientes com artrite psoriásica. A diferença é gritante. Cada quadradinho vermelho desses representa um gene superativado, trabalhando em excesso. É como se fosse um alarme de incêndio molecular, com 121 genes apitando ao mesmo tempo, sinalizando uma inflamação intensa. Essa foi a primeira grande pista. E sabe o que essa descoberta confirma? Exatamente o que os cientistas já desconfiavam. Aquele interruptor da inflamação que a gente falou, o eixo IL-23/IL-17, é o grande responsável por essa zona toda na pele. A prova estava ali, escrita no código genético. Só que aí, a coisa ficou bem mais complicada. Isso foi quando eles compararam o sangue de pacientes com as duas doenças. Foca aqui no painel C. Em vez daquele alarme de incêndio todo, o que eles acharam foi quase um sussurro. Apenas 5 genes se mostraram diferentes. Isso mostrou que no sangue, as doenças são incrivelmente parecidas. O mistério ficou ainda mais fundo. Então, só ter uma lista de suspeitos não adianta, né? A próxima fase da investigação era descobrir quem realmente estava no comando. Quem são os verdadeiros mandantes por trás da inflamação em cada uma das doenças. Para entender isso, a gente precisa conhecer um conceito, o de Gene Hub. Pensa na rede de genes como se fosse o mapa do trânsito de uma cidade. Os genes hub são como as grandes avenidas, os cruzamentos centrais. Se acontece alguma coisa ali, o trânsito da cidade inteira vira um caos. Ou seja, eles são super importantes. E é exatamente isso que a gente vê dentro de uma lesão de pele na artrite psoriásica. É um verdadeiro congestionamento molecular.
Uma rede super densa, complexa, com centenas de interações acontecendo ao mesmo tempo, um caos organizado que fica ali alimentando a inflamação. Agora, olha só o contraste. Quando se compara diretamente a artrite psoriásica com a espondilite anquilosante, mas no sangue, a rede é mínima. É uma conversa molecular muito mais contida, sabe? Mais específica e toda centrada em um único cruzamento principal, um gene chamado MMP9. A diferença, de novo, está nos detalhes. E, finalmente, os mandantes são revelados. Esse gráfico mostra o top 10. Em cima, no gráfico A, a gente vê os hubs, aqueles cruzamentos movimentados, e o gene PPARG está lá no topo. E embaixo, no gráfico B, estão os reguladores mestres, os que dão as ordens, e quem lidera é o FOXF2. Esses são os generais que comandam a operação e que definem as características únicas de cada doença. Tá, mas e aí? O que significa na prática ter resolvido esse quebra-cabeça? Significa que a gente pode usar esse conhecimento para construir um futuro com uma medicina muito mais inteligente, precisa e personalizada. Então, para a gente fechar essa história de detetive, vamos resumir. As duas doenças têm sim uma base inflamatória em comum, mas a artrite psoriásica deixa uma impressão digital genética muito clara e forte na pele. Já no sangue, as diferenças são bem mais sutis, mas agora a gente sabe quem são os maestros dessa orquestra. Genes como o FOXF2 e o PPARG que ditam as regras para cada condição. E tudo isso leva a gente para a grande pergunta para o futuro, né? Será que todo esse trabalho de detetive digital pode levar a gente para um futuro onde um simples exame de sangue consiga não só diferenciar essas doenças, mas também indicar o tratamento perfeito para cada pessoa? A ciência está mostrando que esse futuro, bom, ele pode estar bem mais perto do que a gente imagina.